Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar hoje um tema de alta importância para a teoria da norma. Vamos trabalhar com a chamada norma penal em branco. Qual é a sua origem? Por que ela existe? Como se aplica? Qual é a sua classificação? Vamos ver tudo isso a partir de agora. Vamos para a tela com a norma penal em branco. Muito bem, ela nasceu na Alemanha com essa expressão, a Blankenstrafgesetz, e você só vai conseguir compreender a norma penal em branco se você entender a sua origem. Ela teve sua origem na época imperial na Alemanha. Na Alemanha, época imperial, o território alemão era dividido em províncias. Naquela época, existiam leis nacionais. Essas leis, por serem nacionais, elas tinham um alto nível, um alto grau de generalidade, de abstração. Por serem nacionais, essas leis não conseguiam atender a todas as necessidades e prioridades de cada província, porque eram muito genéricas, muito abstratas. A partir disso, permitiu-se então que cada província poderia ter a sua própria lei para regulamentar aquela lei nacional. Então, olha para a tela. Permitiu-se que cada província, a província A, B, C, D, E, F, G, H, permitiu-se que cada província editasse a sua própria lei local, em complemento a essa lei nacional. Daí surgir a ideia de uma lei ser complementada por outra lei. Entenderam isso? Ou seja, para que tivesse cada província atendidas às suas necessidades, suas prioridades, tá bem? Por isso que elas foram teorizadas na Alemanha. Edmund Metzinger chamava esse tema por uma expressão que eu acho até mais técnica. Ele chamava de tipos em branco. Tipos em branco. Carl Binding, dizia que a lei penal em branco é um corpo errante em busca da sua alma. O que seria, Gabriel, um corpo errante em busca da sua alma? Seria justamente essa necessidade para Carl Binding, essa necessidade de buscar o complemento, buscar a complementação. Existem matérias que não cabem totalmente dentro de um tipo penal. Existem matérias que demandam uma normatização constante, uma normatização a todo momento, que muda a toda hora. Não dá para esperar o Congresso Nacional editar algumas leis que vão regulamentar toda aquela temática e protegerão essas leis, protegerão o bem jurídico de forma suficiente. Então, por não ser possível aguardar todo o trâmite de um devido processo legal legislativo, permitiu-se que o tipo penal, como dizia Metzinger, tipos penais em branco, pudesse ser complementado por outra norma. A partir disso, o legislador brasileiro utilizou, e utiliza até hoje, um instrumento legislativo chamado reenvio. O que significa o reenvio? Por meio do reenvio, uma norma é enviada a outra espécie normativa. Ordem tributária, relações de consumo, combate ao tráfico de drogas, meio ambiente, todas essas matérias são normas, são matérias que exigem uma grande normatização constante e muito volátil. Então, é necessário ter uma certa folga. Mas a norma penal em branco, ela nunca foi bem recebida pela doutrina. Não, nunca foi. E eu vou te dizer por que já já. Mas antes disso, qual seria o conceito de uma norma penal em branco? Olha para a tela. Muito bem. O que é? A gente sabe que, deixa eu limpar a tela para você, o tipo penal tem um preceito primário, onde ele descreve a conduta criminosa, e um preceito secundário, onde ele traz a sanção penal que é aplicada a quem praticar aquela conduta. Correto?
O preceito primário, ele se mostra incompleto, lacunoso. Você olhando, lendo o preceito primário do tipo penal, você não consegue definir o que significa aquilo. Então você precisa complementar ou você precisa de uma outra norma para complementar um elemento do tipo contido no preceito primário. Por exemplo, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, vender, expor à venda, drogas. Mas lendo o tipo penal, você não sabe o que são drogas. Você precisa de um complemento que diga quais são as substâncias consideradas drogas. Querem outro exemplo? Portar, transportar, arma de uso restrito ou de uso permitido. O tipo fala isso, mas ele não diz quais são as armas de uso permitido, de uso restrito. Você vai precisar de uma outra espécie normativa que vai dizer quais são as armas de uso restrito e de uso permitido. Meio ambiente, não é? Meio ambiente. Então, isso acontece muito, tá? Então, quer dizer, o preceito primário, ele tem uma lacuna. E a partir disso, eu posso te dar esse conceito da lei penal em branco. Podemos dizer que a lei penal em branco é aquela em que o seu preceito primário, ou seja, a conduta proibida ou mandada, eu vou repetir, a lei penal em branco é aquela em que o seu preceito primário, ou seja, a conduta proibida ou mandada, mostra-se lacunosa, mostra-se incompleta, necessitando de outro dispositivo legal para a sua integração, para a sua complementação. Então, vou repetir. A lei penal em branco é aquela em que a descrição do seu preceito primário, ou seja, da conduta proibida ou mandada, mostra-se lacunosa ou incompleta, necessitando de outro dispositivo legal para a sua integração ou para a sua complementação. Ok? Só que há uma grande questão aqui. Foi o que eu falei para vocês. Ela nunca foi um tema bem recebido, esse tema lei penal em branco. Por quê? Porque pode colocar em risco o princípio da legalidade, que serve para trazer segurança jurídica. Qual segurança jurídica nós teríamos, ou nós teremos, se a lei mudar a todo o momento? Isso não dá uma consolidação, não dá uma estabilidade legislativa e, consequentemente, vai gerar uma instabilidade jurídico-penal. É por isso que esse tema é bem contestado à luz do princípio da legalidade. Então, olha para a tela. Eu tenho esse ponto de tensão. Há uma crítica da professora espanhola Dulce Maria Santana Vega, no seu livro El Concepto de Ley Penal en Blanco, e ela diz claramente, autoridade, referência no assunto, ela diz claramente, a lei penal em branco é um mal necessário. É um mal, mas é necessário. Por quê? E ela traz uma tríplice ordem de justificação. Por que se deve usar realmente, embora coloque em risco o princípio da legalidade, a lei penal em branco? Primeira observação, justificativa. Razão técnica. Por razões técnicas é necessária a lei penal em branco. Por quê? A complexidade de determinadas classes de delitos impedem a sua precisão dentro do direito penal. Matérias complexas, como eu falei para vocês, não cabem dentro de um tipo penal. Crimes contra o meio ambiente, crimes tributários, drogas. A cada tantos meses, um ano, tenta-se entrar com uma droga nova no Brasil. Até você esperar o Congresso Nacional tomar uma atitude, aprovar uma lei, discutir, mas aí tem CPI, tem isso, tem um escândalo e tal, medida provisória, até votar já internalizou a droga e já viciou uma geração. Um pacote econômico, um crime financeiro, um crime contra a econômica, né? O caos se instala no país, olha a crise financeira que vivemos há alguns anos já,
desempregos, né? E aí, até esperar para criminalizar a conduta, já foi uma quebradeira total no país. Então é necessário armas, olha aí, uma coisa seríssima, o tráfico de armas. Não é? Então é necessário. Não é só matar alguém ou subtrair para si ou para outra em coisa móvel. Atenção, não é o bem jurídico tutelado, porque é a vida. Importantíssimo, é o mais importante de todos. Não é o bem jurídico tutelado, é a complexidade da normatização. Perceberam? Essa é a primeira razão técnica. Segunda razão para Santana Veiga é a evolução social. Muita atenção a isso. Evolução social. A Lei Penal em Branco é uma necessidade para evitar o atrofiamento da regulação penal. O ritmo da evolução social, a economia transforma toda a normatização, questões técnicos científicas a todo momento modificando, não é? Então, tudo isso pode tornar obsoleta a regulamentação legal. O direito, a gente sabe disso, o direito e o legislativo, sobretudo, não acompanham a evolução social. Então você pode ter matérias que se tornam obsoletas, se você não der essa maleabilidade, essa liberdade de regulamentação fora do tipo penal. Só que ela alerta, coberta de razão ela alerta. Essa necessidade não pode ser compreendida como uma mera conveniência. Não pode ser uma mera conveniência. Vou usar o tipo em branco porque é mais conveniente. Não, é uma necessidade. Tá bem? Por exemplo, a lei orgânica, olha para a tela, a lei orgânica, número 10 de 95, é o Código Penal Espanhol. A exposição de motivos do Código Espanhol de 1992 fazia menção, amigos, à utilização da Lei Penal em Branco nos crimes contra a propriedade intelectual e contra a propriedade industrial, que são temas da mais alta relevância. Ok? Então, tudo isso é fundamental para essa espécie de normatização, esse mal necessário. E a terceira justificativa para Dulce Maria Santana Veiga é justamente a tutela, a proteção de bens jurídicos supra-individuais. Deixa eu apagar a tela para você. Ambiente de trabalho, de estudo, sempre limpo. Tá bem? Ou seja, tutela de bens jurídicos de natureza supra-individual. Ok? Esses bens que não são meramente individuais, eles precisam de uma maior, uma maior volatilidade de regulamentação. Eles precisam de uma regulamentação mais constante. Essas, amigos, novas formas de criminalidade, não é? Criminalidade econômica, criminalidade ambiental, ok? Esses bens de interesse difuso justificam a utilização da norma penal em branco. Por exemplo, crimes contra o meio ambiente, saúde pública, crimes contra a fazenda pública, tá bem? Olha que interessante, o Código Penal Espanhol, nos artigos 159 ao 162, a Lei Orgânica 10 de 95, Código Penal Espanhol, nos artigos 159 a 162, traz os crimes contra a manipulação genética, usando a norma penal em branco, para você ver a importância do tipo penal. Ou seja, você nunca verá, porque não há necessidade de um furto estar em um tipo em branco. Mas outros temas sim. Tá bem? Muito bem. E a partir disso tudo, está assentado que a Lei Penal em Branco é um mal, mas um mal necessário, e vamos trabalhar com isso, tá? Agora, como se classifica a norma penal em branco?
olha para a tela. Nós temos duas classificações. Ela pode ser, menor penal em branco, homogênea, também chamada em sentido amplo, ou de complementação homóloga, ou, como preferia Metzinger, imprópria. Ou também vira a chave da palavra, lei penal em branco heterogênea, ou em sentido estrito, complementação heteróloga, ou, como dizia Metzinger, própria. Tá? São essas duas classificações. Aí eu pergunto a vocês, qual é a diferença entre a homogênea e a heterogênea? Um aluno bom diria, a heterogênea é a lei de drogas. Eu não quero o exemplo decorado. Eu quero a cientificidade. Eu quero a dogmática. Eu quero que você responda, mas fundamentado na ordem jurídica. Eu não quero lei de drogas é heterogêneo. Decorou um exemplo, mas não aprendeu a matéria ainda. Isso é grave. Então, qual é a grande questão aqui? Qual é a diferença entre a homo e a heterogênea? A diferença, olha para a tela, a diferença está ligada à fonte de produção. Fonte de produção. Como assim, Gabriel? Fonte de produção. Ora, quem produz? Se a diferença está ligada à fonte de produção, quantas normas eu tenho aqui? Vamos identificar isso. Eu tenho duas, o tipo em branco e o complemento, certo? Então, eu tenho aqui o tipo em branco e o complemento. Duas canetas, a minha e a que eu escrevo no tablet que aparece na sua tela. O tipo em branco e o complemento, tá? Muito bem. Qual é a fonte de produção do direito penal? Vamos chegar lá já já. Mas vejam, se eu tenho homogênea e heterogênea, e essa distinção refere-se à fonte de produção, o que é homo? Homo é o mesmo. Se ela é homogênea, é porque eu tenho a mesma homogeneidade, atenção, mesma fonte de produção. Tipo em branco e complemento derivam da mesma fonte de produção. Há, portanto, uma homogeneidade de fonte de produção. Agora, se tu me disseres que ela é heterogênea, eu tenho o quê? Uma heterogeneidade de fonte de produção. O tipo em branco deriva de uma fonte de produção e o complemento de outra fonte diversa. Não é a mesma, isso é na homo. Na hétero, eu tenho fontes de produções distintas. Eu já te falei, tudo está no nome. Olha o poder que te dá estudar assim com cientificidade, com dogmática, vendo o nome, a classificação, entendendo os porquês dos institutos. Então olha para a tela. Qual é a fonte de produção do direito penal? Só pode ser uma. Fonte de produção, artigo 22, 1 da Constituição. Compete à União Federal legislar sobre direito civil, penal, etc. Tá? União Federal, por meio do seu órgão, Congresso Nacional. Ok? Então, o tipo penal em branco, que é esse aqui, sempre deriva, e aqui o complemento, certo? Sempre vai derivar, sempre, da União Federal, por meio do seu órgão Congresso Nacional. Se há uma homogeneidade de fonte de produção, o complemento vai derivar de onde? Da mesma fonte de produção do tipo em branco, também da União Federal, Congresso Nacional. O complemento, portanto, é uma norma oriunda da União Federal pelo seu órgão Congresso Nacional. Por quê? Repito, porque há uma homogeneidade de fontes de produção. Simples assim. Tá? Agora, na heterogênea. Na heterogênea, como o nome sugere, há uma heterogeneidade de fontes de produção. Como assim? Olha para a tela. Eu tenho aqui o tipo penal em branco. Deriva de onde? Congresso Nacional, União Federal. E o complemento? O seu complemento vai derivar de uma fonte de produção diversa daquela do tipo em branco. Como você vê. Ora, na lei de drogas, por exemplo, o complemento está onde? Na portaria 344 de 98. De onde?
Anvisa. Vejam, a fonte de produção é diversa, é Poder Executivo Federal. Essa portaria da Anvisa, não deriva do Congresso Nacional, deriva do Poder Executivo Federal. Como acontece também com a Lei de Armas, Estatuto do Desarmamento. Onde está o complemento que vai dizer o que é arma de uso restrito ou proibido? Olha para a tela, em decretos. Eu tenho o decreto 5123 de 2004 e tenho o decreto 3665 de 2000. Ou seja, deriva do Congresso Nacional, União Federal? Não. Decreto, Poder Executivo Federal. Por isso que ela é heterogênea. Tá legal? Que não tem mistério. Lei de drogas, lei de armas, meio ambiente, os crimes ambientais tem muito, né? Resolução da Anvisa, portaria do IBAMA, não é? Então, por isso que é uma heterogeneidade. Entendeu agora? Tá? Só que a homogênea, ela ainda, como está na sua tela, se subdivide. Tem uma subclassificação. Ela pode ser homovitelina ou pode ser heterovitelina. Gabriel, qual é a diferença entre ambas? Eu vou te dizer no próximo bloco. A diferença é essa. Olha para a tela. Já entenderam isso? Então, eu posso limpar a tela, porque, como eu sempre digo a vocês, ambiente de trabalho e estudo, sempre limpo e organizado, tá? Então, deixa eu limpar aqui a tela, vou tirar essa fonte de produção, 22.1, tá. Já entenderam, né, isso? Ok. Qual é a diferença? A premissa da qual partiremos é a subclassificação é da homogênea. Portanto, como regra geral, vamos estabelecer essa premissa, ambos os dispositivos legais derivam da mesma fonte de produção, União Federal, Congresso Nacional. Na homovitelina, o tipo em branco e o complemento estão na mesma lei. Na heterovitelina, estão em leis diversas. Ambas derivam do Congresso Nacional, União Federal, mas são leis diversas. Tomem cuidado, essa classificação é de Carl Binding. Carl Binding. Ok? Não é Carl Binding, não é inglês, é alemão, Carl Binding. Binding trouxe essa classificação. Eu chamo a tua atenção pelo seguinte, há quem diga que na homovitelina, o tipo em branco e complemento pertencem ao mesmo ramo do direito, tá? É a posição, por exemplo, do Rogério Greco, grande autor, grande mestre, tá? Aquele que me deu a alegria de prefaciar meu livro Leis Penais Especiais, tá? É a posição dele, mas assim, não é a posição majoritária, tá? O que é necessário o que é majoritário? É necessário para ser homovitelina, como está na sua tela, esteja na mesma lei. Gabriel, agora você me dá exemplo? Agora eu dou. Agora que você aprendeu a matéria, aprendeu a teoria, eu posso dar exemplo. Se não vira decoreba de exemplo, aí não é estudo. Concorda comigo? Então vamos lá. Por exemplo, artigo corrupção ativa. Olha para a tela. Artigo 333 do Código Penal, corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determinada praticar, etc. O que é funcionário público? Eu não sei. E o tipo não diz. Mas eu alcanço o seu significado lá, no complemento, artigo 327, também do Código Penal. Então, qual é a natureza jurídica do artigo 333 do Código Penal? O 333, atenção, pergunta de prova oral, hein? Resposta completa. O 333 é uma norma penal em branco homogênea, homovitelina. Querem mais? Em leis especiais, tem também artigo 4º
da Lei 7492 de 86, crimes contra o sistema financeiro nacional. O artigo 4º dispõe: gerir fraudulentamente instituição financeira. Mas o artigo 4º não diz o que é instituição financeira. O artigo 1º da mesma lei traz uma norma penal explicativa e diz: considera-se instituição financeira para efeito dessa lei, ou seja, o artigo 4º dessa lei é também uma norma penal em branco homogênea, homovitelina, mesma lei, tá bem? E na heterovitelina, Gabriel? Muito simples, muito fácil a heterovitelina, muito. Artigo, por exemplo, deixa eu apagar aqui, mesma fonte de produção, porém, leis diversas. Artigo do Código Penal 235. Contrair, sendo casado, novo casamento. O tipo diz isso? Diz, mas ele não diz o que é casamento. Quem vai dizer? Código Penal, correto? Quem vai dizer? Artigo 1511 do Código Civil. Aí eu te pergunto, o Código Civil deriva da mesma fonte de produção do Código Penal? Deriva sim, Congresso Nacional, União Federal. Mas são leis diversas. Percebeu? Então é fácil. Tudo isso é o quê? Tratar de temas complexos de forma fácil, clara, direta e objetiva, sem perder a dogmática, sempre com cientificidade, com profundidade. Não esquece nunca mais. Não tem que decorar que a lei de drogas é heterogênea, tá? Então, é isso. Lei penal em branco é isso, tá? Agora, há uma questão importante sobre a norma penal em branco. Por quê? Há 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, eu falei para vocês que era a crítica da doutrina brasileira, inclusive da referência que era Santana Veiga, professora espanhola, Dulce Maria Santana Veiga. A questão da lei penal em branco com o princípio da legalidade, que ela nunca foi bem recebida à luz da legalidade. E aí que temos outros problemas além daquele. Quais? Questão. Olha para a tela. Qual é a questão aqui? A questão aqui é: a norma penal em branco, heterogênea, viola o princípio da legalidade penal? Gabriel, eu não entendi o propósito dessa pergunta. Não? Vamos de novo. Viola o princípio da legalidade penal? Vejam que eu estou me referindo à heterogênea, tá? Por quê? O artigo 5º, inciso 39 da Constituição da República de 88, traz o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Aí eu te pergunto, na lei penal em branco homogênea, onde está o complemento? Em outra lei. Problema nenhum. Atendeu-se ao princípio da legalidade. Mas e na heterogênea, onde está o complemento? Está no ato infralegal. Nela, o complemento não está em uma lei. Ou seja, de um lado, o princípio da legalidade exige que toda normatização de direito penal esteja prevista em lei. Lei em sentido formal, de um lado. De outro lado, o tipo em branco heterogêneo não traz o complemento em lei. Está no ato infralegal, decreto, portaria. Será que isso viola o princípio da legalidade? Belíssima questão, né? Que até então, até uns anos atrás, nem se debatia. Era o que era, se aceitava assim, vamos em frente, vida penal que segue. Mas não. Agora nós precisamos evoluir no raciocínio, pensar, refletir. Temos que fazer as conexões e verificar se há alguma compatibilidade, alguma incompatibilidade, algum problema gerado à luz da dogmática, não é? Então a premissa é essa, todo o conteúdo penal tem que ter previsão em lei, lei em sentido formal. Aqui não tem. Então viola ou não o princípio da legalidade? Calma, vamos pensar. Se não vira cópia, né? Eu não vim aqui para falar para você durante algumas horas e você copiar e anotar. Eu vim para estudar, vamos raciocinar.
Raciocinar. Nós vim aqui para que nós possamos raciocinar em conjunto. Então pensa comigo, deixa eu te levar no raciocínio. Se você disser, se nós dissermos, você e eu, que, vamos pensar, se nós dois concluirmos que o tipo em branco heterogêneo viola o princípio da legalidade, haverá uma situação de inconstitucionalidade. E se você disser assim, acabou o crime de tráfico de drogas. Bota todo mundo na rua. Tráfico de armas, porque são normas penais em branco. Percebeu o alcance disso? Não é? Ou seja, não há jurisprudência sobre isso. Não há, mas vamos avançar, vamos prosperar. Olha para a tela, viola ou não viola? Primeira corrente doutrinária, viola sim. Viola sim. Por quê? Pelo princípio constitucional da legalidade, todo o preceito primário de um tipo penal deve ter previsão em lei. E no tipo em branco heterogêneo, não é, não há. Está numa norma infralegal. Então aqui se está a violar, sim, o princípio da legalidade. Além disso, note-se que o complemento deriva não do poder legislativo. O complemento deriva do poder executivo. O que estaria a violar também o princípio da separação de poderes. Não só a legalidade, tá? No Brasil, essa posição, ela tem vários adeptos, porém, ela ainda é minoritária, mas tem autores de altíssimo quilate. Quem? Olha para a tela. Quem defende isso? Rogério Greco, Nilo Batista, Zaffaroni. Na Argentina, além de Zaffaroni, Carlos Fontan Balestra. Na Espanha, eu, Gabriel, estou falando de mim, meu grande ídolo, para mim, um dos maiores penalistas do mundo, é esse aqui, espanhol, Francisco Munhoz Conde. E a autora que escreve com ele também, Mercedes Garcia Arán. Então vejam, posição que tem vários autores no Brasil, na Argentina e na Espanha, mas é minoritária. A segunda corrente sustenta que não se viola o princípio da legalidade. E não por quê? Porque para que se atenda ao princípio da legalidade, basta que o tipo penal esteja previsto em uma lei em sentido formal. Não há nenhum problema em só o complemento estar no ato infralegal. Tudo bem? Problema nenhum, tá? A segunda posição, ela ainda hoje é majoritária, posição do Mirabete, Fernando Capês, que são grandes autores também, tá? Compreendeu? Então, cuidado. Prova objetiva, vá com a segunda corrente que é majoritária. Até porque se não fosse assim, vamos colocar o Fernandinho Beiramar na rua, porque a partir de então, o tráfico de drogas é inconstitucional. Percebeu? Tá? Muito bem. Agora, prova discursiva aberta ou prova oral, citem a controvérsia, citem as duas correntes doutrinárias, tá? Mas não é só esse problema que a Lei Penal em Branco oferece. Ela oferece vários outros problemas, como a abolitio criminis. Então vamos pensar, vamos refletir. Pensa comigo. Na Lei Penal em Branco, o elemento, ele tem um papel fundamental? Tem. Quer dizer, o complemento? Tem. O complemento exerce o papel fundamental de dar adequação típica à conduta. Porque se não for o complemento, a conduta é atípica. Não dizia lá, Bindi, é um corpo errante em busca de uma alma. Sem o complemento, ele fica inaplicável. Se não houvesse um decreto, uma portaria, dizendo o que são drogas, com aquelas mais de 400 substâncias de drogas, não é? A gente pensa que é só cocaína, cannabis sativa. Não. Se bobear, algum de nós tem um remédio em casa que está na lista e não sabe. Calma. Erro de proibição, relaxa. Mas, enfim, são quase 500 substâncias, tá? Ninguém sabe de cabeça tudo que tem lá. Enfim, no Google você acha a lista. Mas então,
Dizia eu, se não fosse essa lista, não haveria o crime de tráfico de drogas. A lei não diz o que é droga, não é? Então, vejam, de um lado, o complemento, ele dá adequação típica à conduta, correto? Correto. De outro lado, se o complemento sumir, desaparecer, qual é a consequência? A pergunta é essa, olha para a tela. Olha para a tela. Na penal em branco versus abolitio criminis. A pergunta é, se o complemento, só o complemento, do tipo em branco, for alterado posteriormente. Por exemplo, for suprimido, for revogado, de forma mais benéfica ao agente, ele retroage? Se você disser que sim, que ele retroage, ele vai retroagir e gerar alguma consequência, não é? Se ele foi suprimido, por exemplo, revogado, vai gerar abolitio criminis, não é? E aí? Se o complemento for revogado, deixa de existir o crime? E aí? Sim ou não? Primeira posição em doutrina diz que sim. Se houver a revogação do complemento, isso deve retroagir e gerar a abolitio criminis. Fundamento. O complemento é elemento do tipo. Sem o complemento, a conduta não se adequa ao tipo penal. Imagine que não há uma portaria dizendo quais são as drogas. Fica sem aplicabilidade. Perceberam isso? Então, se houver a alteração, retroage e gera abolitio criminis. Essa posição no Brasil e na Alemanha, ela é majoritária. Defendida por quem? Vamos para a tela. Defendida no Brasil, entre outros, pelo Juarez Cirino dos Santos, e na Alemanha, posição de Günther Stratenwert, na sua obra Strafrecht, tá bem? Strafrecht, direito penal, tá? Tudo bem? Então, posição que no Brasil é majoritária e na Alemanha também está aí Stratenwert, um grande representante da doutrina alemã, adotando essa posição. Ok? Entretanto, uma segunda corrente no Brasil entende que não geraria a abolitio criminis. Por quê? Só haveria a geração de abolitio criminis se o tipo penal fosse revogado. Nesse caso, vou repetir, só haveria a abolitio criminis se o tipo penal fosse revogado. Nesse caso, a só revogação do complemento não tem o condão de gerar abolitio criminis. Por quê? Porque o tipo permaneceu íntegro. O tipo em branco permaneceu íntegro, vigente. O complemento foi revogado, o tipo está vivo. Logo, se o tipo está vivo, não ocorreu a abolitio criminis. Essa posição era a posição, olha aí para a tela, do José Frederico Marques, minoritário. Na sua prova objetiva, você vai com a primeira corrente, que é amplamente dominante. Contudo, na prova discursiva ou oral, você vai citar essa controvérsia, tá? E o Supremo Tribunal Federal disse isso no HC 94397, esse aqui, publicado no informativo 578. O que aconteceu? Olha aí, esse é julgado, tá? Mas o que aconteceu? A lista, vou voltar no julgado já já, a lista de drogas, aquela portaria da Anvisa, tá? Ela foi alterada em 7/12/2000, com relação ao cloreto de etila, mais conhecido como lança-perfume. Quando foram reelaborar a lista em 7/12/2000, esse primeiro marco que está na sua tela, o que aconteceu? Eles esqueceram de reinserir o cloreto de etila. Então aqui o cloreto ele foi retirado da lista. Depois que viram que tinham esquecido, dia 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 8 dias depois, eles reinseriram o cloreto na lista de drogas. Então, ficou esse tempo aqui com o cloreto de etila fora da lista. Pergunto-lhes,
Apliquem aquela divergência anterior que nós vimos. Com a retirada dele, ocorreu abolitio criminis? Majoritariamente, sim, não é? Pois é, e o Supremo disse isso. Olha o Supremo aqui. Declarar extinta a punibilidade de tráfico de drogas. Por quê? Tratava-se de writ. Já destaquei para você em vermelho bonitinho que é importante, tá? Olha aí. Se discutia a ocorrência ou não de abolitio criminis quanto ao cudeto de etila ante a edição da resolução, né, 8 dias após haver excluído da lista entorpecentes. Novamente, ou incluíra em tal listagem. Ocorreu ou não? Olha lá, tendo em conta a disposição da lei constitucional mais benéfica, deveria julgar extinta a punibilidade. Então o Supremo Tribunal Federal, olha lá para cima, reconheceu a abolitio criminis. Tá? Tudo bem? Perceberam isso? Tá legal? Ok. Então, pacificamente, ocorre sim a abolitio criminis, tá? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quero ver quem está prestando atenção. Você está atento na aula? Pode falar que eu te ouço. Você me ouve. Eu não te ouço, mas nossos corações se comunicam. Você está prestando atenção? Então vamos pensar um pouco. Olha para a tela. Aqui ocorreu a abolitio criminis, certo? Quem foi flagrado nesse período aqui? Também foi alcançado pela abolitio criminis, sim ou não? Teve abolitio criminis, sim ou não? A resposta é não. Por quê? Porque a conduta era formalmente atípica. Se não estava na lista, conduta atípica. Então, daqui até aqui, era fato atípico. Depois que reinseriram, voltou a ser típico. Tá bem? No próximo bloco, vamos seguir com uma coisa chamada norma penal em branco ao quadrado. Sabe o que é isso? No próximo bloco. Pois então, pessoal, o que é norma penal em branco ao quadrado? Você já sabe o que é norma penal em branco, não sabe? O que é ao quadrado? Eu tenho o tipo penal e o complemento. Mas como assim ao quadrado? Olha para a tela. Eu tenho a norma penal em branco, que é o tipo penal, e tenho o complemento, certo? E depois, eu tenho o complemento do complemento. Eu tenho o tipo em branco e o seu complemento, certo? Tipo complemento. O complemento, ele vai demandar um outro complemento. Por isso que é ao quadrado. Eu tenho o complemento do tipo em branco. Simples, né? Mas cai em prova. Olha para a tela. Como assim, Gabriel? Vamos lá. Pensa comigo. Norma penal em branco. Artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais. É um tipo em branco? É. Destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringimento, enfim, está o tipo aí na tela. Como é que eu faço para saber o que é uma floresta considerada de preservação permanente? A lei não diz. Quem é que vai dizer? O seu complemento, que é o artigo 6º do Código Florestal. Olha aí, uma norma penal explicativa. Consideram-se ainda de preservação permanente, com declarados, etc, etc, quais? Isso. Tá? Então, olha, norma em branco e o complemento. Ok? Só que vejam o complemento, artigo 6º. Consideram-se ainda de preservação permanente, quando declara o poder social por ato do chefe do Poder Executivo. Como é que eu faço para saber o que está declarado lá, como sendo de interesse social? Eu tenho que verificar o ato do chefe do Poder Executivo. Esse aqui é
o complemento do tipo em branco. Tudo bem? Aí isso chama-se norma penal em branco, tá? Ao quadrado. Tudo bem? Visto isso, vamos partir agora para outra temática. Qual? Vamos ver agora, fechamos a lei penal em branco, vamos ver agora a lei penal incompleta ou imperfeita. Gabriel, o que seria a lei penal incompleta ou imperfeita? Ela parece-se muito com a lei penal em branco. Muito, parece demais. Por quê? Vamos para a tela. O que nós temos? No tipo em branco, lembram? O complemento era para o preceito primário, né? Na lei penal incompleta ou imperfeita, o que nós temos? Ela traz o preceito primário satisfatoriamente, mas o preceito secundário é incompleto. Nela, o complemento é para o preceito secundário. É por isso que o professor espanhol magnífico Luís Jiménez de Asúa chamava a lei em branco incompleta ou imperfeita de lei penal em branco ao inverso. Eu inverto o local do complemento. Tipo em branco para o preceito primário, lei penal incompleta para o preceito secundário. Assim, podemos conceituar a lei penal incompleta e perfeita como? É aquela que traz satisfatoriamente o preceito primário, porém, atenção à conjunção adversativa, porém, o seu preceito secundário mostra-se lacunoso ou incompleto. Mostra-se lacunoso ou incompleto, necessitando de uma norma para complementá-lo. Por exemplo, lei de genocídio, lei 2889 de 56. Abram essa lei aí. Lei 2889 de 56. Abre aí que eu vou abrir daqui. Vamos lá. Eu avisei. Nas minhas aulas você vai fazer aquilo que você não faz em casa sozinho, que é ler a lei. Então vamos lá, vamos abrir. Não folheia não, porque se você folhear vai passar batido, porque a lei é pequenininha, você vai lá, passou. Vai no índice. Usa o índice, é bom. Vamos lá. Lei, está lá no comecinho. Para mim é a página 566, e para você? Vai que eu espero você abrir. Eu não falei que isso é um estudo em conjunto? Vim para estudar com você, então eu espero você abrir. Você espera eu abrir, eu espero você abrir. Vamos lá. Vamos ver isso. 566. Genocídio. Já leu a lei de genocídio? Ou você ainda acha que genocídio é só matança generalizada? É só matança. Isso é genocídio, mais nada. Leia a lei, tá? É matança também, mas é, por exemplo, adotar medidas destinadas a impedir o nascimento naquele grupo, transferir crianças forçadamente de um grupo para o outro, tudo isso é genocídio, tá? Então vamos lá. Artigo 1º. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, letra A, matar membros de grupo, isso é a conduta, certo? Preceito primário. B, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. C, etc. Quais são as penas? A pena é, depois da linha E, diz assim, será punido com as penas do 121, parágrafo 2º do Código Penal, no caso da letra A. Com as penas do 129, parágrafo 2º, no caso da letra B. Então, no que toca ao preceito secundário, remete lá para o Código Penal. Pena do homicídio, a pena da lesão corporal. Percebeu? Então, remete para lá, para você ver que eu preciso complementar o preceito secundário, tá? Simples, né? Por isso que estava com razão Jiménez de Asúa. Lei penal em branco ao inverso, tá? Muito bem. E o artigo 13, olha para a tela, e o artigo 304 do Código Penal, ele é o quê? Vamos a ele? Vamos a ele. Artigo 304 do Código Penal, qual é a sua natureza jurídica? Abra lá, que eu estou abrindo daqui. Abriu? Não, eu espero, vai lá que eu espero. Abriu?
Vamos lá. Artigo 304. Atenção. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 ao 302. Como é que eu faço para saber quais são os documentos a que se referem esses artigos? Que o tipo diz, eu tenho que ir lá. Então, preciso complementar o preceito primário. Então, 304 é uma norma penal em branco, homogênea, homovitelina. E o preceito secundário? Pena acominada à falsificação ou à alteração. Qual é a pena? Eu tenho que ir lá ver a pena. Então, preciso complementar também o preceito secundário? Preciso. Então, meus amigos, o artigo 304 do Código Penal, ele é a um só tempo uma norma penal em branco homogênea, homovitelina e norma penal incompleta ou imperfeita. Ele tem essa dupla natureza jurídica. Tá legal? Tudo bem?